Tem humilhação que a gente engole calada, porque acha que é melhor evitar bololô. Tem desprezo que a gente finge não ver porque pensa, é só uma noite, é Natal, deixa de bestagem. E tem coisa que mexe num lugar tão profundo dentro da gente que não dá para fingir mais. Foi o que aconteceu comigo na noite em que meus filhos ficaram sem presente na casa da avó. Não foi porque faltou dinheiro, não foi porque a família estava em dificuldade, não foi porque Dona Celeste esqueceu. Ela não esqueceu. Ela comprou bicicleta para os filhos da minha cunhada. Comprou videogame, boneca importada, caixa de Lego, patinete com luz na roda e até um celular usado para o neto mais velho. Para a minha filha Clara, de 8 anos, ela entregou um saquinho com 2 canetinhas quase secas e um bloquinho de papel amassado. Para o Miguel, de 5, ela nem isso entregou. Disse que criança pequena não entende. A sala ficou parada. Meu marido Eduardo ficou branco. Minha cunhada Patrícia fingiu que estava ajeitando o cabelo da filha. E minha sogra, com aquele sorriso fininho de quem se acha dona do mundo, falou: "Uai, Mariana, você não vai fazer faniquito por causa de presente, né? Natal não é sobre coisa material." Eu olhei para meus filhos. Clara segurava o bloquinho no colo com os olhos cheios d'água, tentando sorrir para não me deixar triste. Miguel olhava para os primos abrindo caixas enormes no chão da sala e perguntava baixinho: "Mamãe, eu fiz coisa errada?" Aquilo me atravessou, não como raiva, como corte. Naquela noite, eu saí da casa da minha sogra em silêncio, com os meus filhos no banco de trás e o coração batendo, como se tivesse levado uma tunda. Mas o pior ainda não tinha acontecido. O pior veio 3 dias depois, quando encontrei uma pasta esquecida dentro de uma caixa antiga do meu sogro falecido. Uma pasta com extratos bancários, uma conta aberta em nome dos netos. E ali eu descobri que os presentes caros que Dona Celeste dava para os primos favoritos eram pagos com o dinheiro que pertencia também aos meus filhos. Mais do que isso, ela estava usando a parte da Clara e do Miguel para bancar viagens, cursos, festas e brinquedos dos netos que ela considerava de verdade. Naquele momento, sentei na mesa da cozinha em Montes Claros, com um café pelando do lado, olhando para aqueles papéis, e falei sozinha: "Não acredito nesse trem." Mas era verdade. Minha sogra não tinha apenas excluído meus filhos do Natal. Ela tinha roubado deles em silêncio. E quando ela percebeu que eu tinha aberto os extratos, já era tarde demais. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Meu nome é Mariana, tenho 36 anos e moro em Montes Claros, no norte de Minas. Quem conhece Montes Claros sabe que a cidade tem aquele jeito de interior grande. Tem movimento, tem comércio, tem trânsito garrado em horário ruim, tem calor pra dedéu, mas ainda conserva um modo de vida em que todo mundo parece conhecer alguém da sua família. Você vai comprar pão e escuta: "Cê é filho de quem?" Vai ao mercado e encontra uma tia do seu marido. Vai andar no passeio perto do centro e alguém comenta: "Sumido, uai. Você sumiu, uai." Eu cresci ali, entre sol pelando, cheiro de peque na época certa, quitandas no fim de tarde e vizinha chamando do portão para um dedo de prosa. Minha mãe sempre dizia que Montes Claros era grande o suficiente para a gente se perder, mas pequena o suficiente para alguém contar onde a gente estava. Trabalho como técnica administrativa em uma clínica de exames. Não é emprego glamuroso, mas é honesto. Acordo cedo, faço café, preparo o lanche das crianças, deixo Clara na escola, Miguel na creche e sigo para o trabalho com aquela sensação de que todo dia é um mundaréu de coisa para dar conta. Eduardo, meu marido, trabalha como representante comercial de uma empresa de peças automotivas. Vive na estrada, indo para Janaúba, Pirapora, Bocaiúva, Salinas. Ele brinca que conhece mais posto de gasolina do que restaurante. A gente se casou há 10 anos. Eduardo é um homem bom, mas por muito tempo confundiu bondade com silêncio, principalmente quando o assunto era a mãe dele, Dona Celeste. Só de falar o nome dela, até hoje me dá uma gastura. Ela mora no bairro Todos os Santos, numa casa grande, com alpendre na frente, piso vermelho antigo,
Sala cheia de porcelana e uma árvore de Natal que ela monta todo ano como se fosse cenário de novela. Celeste sempre foi conhecida como mulher forte. Viúva há 6 anos de seu Afonso, ela assumiu o lugar de matriarca da família com unhas, dentes e lista de regras. Decidia onde cada um sentava na ceia, quem levava a sobremesa, quem podia chegar mais tarde, quem era família de verdade e, principalmente, quem merecia ser tratado com carinho. Desde que entrei naquela família, percebi que ela gostava de fazer diferença entre as pessoas, mas, no começo, eu achava que era coisa pequena, bobajada de sogra controladora. Ela elogiava Patrícia, minha cunhada, até quando Patrícia fazia pouco. A Patrícia tem muito bom gosto. A Patrícia tem mão boa para decoração. Os meninos da Patrícia são tão educados. Já comigo, era sempre uma farpa escondida em frase mansa. Mariana é esforçada. Não é refinada, mas é esforçada. Clara é esperta, só precisa aprender a ser menos acanhada. Miguel é muito agitado. Cê dá trabalho demais, viu, menino? Eu ria sem graça. A gente vai aprendendo a rir para não arrumar confusão. Eduardo percebia, mas minimizava. Minha mãe é assim mesmo, amor. Não leva tudo para o coração. O problema é que a gente passa anos ouvindo não leva para o coração, e quando dá fé, o coração está cheio de marca. Seu Afonso, meu sogro, era completamente diferente de Dona Celeste. Homem calado, trabalhador, daqueles que falavam pouco, mas quando falavam, a gente prestava atenção. Tinha sido contador de uma cooperativa agrícola durante quase 40 anos. Era organizado de um jeito quase exagerado. Guardava nota fiscal de liquidificador. Anotava gasto de feira em caderno. Separava moeda em potinho. Dizia que dinheiro não aceitava desaforo. Quando Clara nasceu, ele chorou. Lembro dele segurando minha filha no colo, todo desajeitado, com medo de quebrar a menina. Essa pititinha aqui vai estudar muito, ele disse. Quando Miguel nasceu, foi a mesma coisa. Seu Afonso tratava todos os netos com carinho, sem distinção. Os filhos de Patrícia, os meus, os da Fernanda, que era irmã mais nova de Eduardo. Todo aniversário ele colocava um dinheirinho em envelopes iguais. Não importava se a criança tinha 2 ou 10 anos. Todos recebiam o mesmo. Neto nenhum meu vai dizer que valia menos, ele falava. Quando morreu de AVC 6 anos atrás, a casa perdeu o único freio de Dona Celeste. No velório, ela chorou muito, mas poucas semanas depois, começou a repetir que agora precisava organizar as coisas. Na época, ninguém deu muita atenção. Ela disse que havia uma poupança para os netos criada por seu Afonso, uma conta de investimento simples, onde ele depositava um pouco todo mês desde que o primeiro neto nasceu. Eduardo comentou comigo uma vez: meu pai deixou um dinheiro para as crianças. Minha mãe administra. Quanto? Não sei. Ela disse que não é para mexer agora. E fica no nome de quem? Ele deu de ombros. Deve estar tudo certinho. Meu pai era organizado. Eu confiei. Esse foi o erro. Talvez porque eu quisesse acreditar que quando envolvia criança, até uma pessoa difícil como Dona Celeste teria limite. Mas tem gente que não tem limite. Tem apenas plateia. Com o tempo, comecei a notar diferenças. Os filhos de Patrícia apareciam com tênis caro, curso de inglês, viagem para Caldas Novas, tablet novo. Tudo era presente da vovó. Clara ganhava coisas simples, um laço de cabelo, um estojo de promoção, um vestido que parecia escolhido sem pensar. Miguel muitas vezes ganhava um carrinho barango de loja de R$1,99. E olhe lá. Quando eu comentava com Eduardo, ele dizia: amor, não vamos esquentar a piolenta por presente. Não é presente, Eduardo. É diferença. Minha mãe ajuda como pode. Ela ajuda quem ela quer. Ele ficava em silêncio. Silêncio era o modo dele de não enfrentar Dona Celeste. Eu também fiquei em silêncio por muito tempo, até Clara começar a entender. O Natal daquele ano caiu num domingo. Montes Claros estava quente de um jeito absurdo. Tapelanu mesmo, daqueles dias em que até ventilador parece soprar bafo. Mesmo assim, Dona Celeste decidiu que todo mundo deveria chegar às 7 da noite, bem arrumado, sem atraso e sem desculpa.
Passei a tarde preparando arroz com amêndoas porque ela tinha pedido. Também fiz pavê de limão e levei uma travessa de pernil que minha mãe me ensinou a temperar. Clara usava um vestido azul claro que ela mesma escolheu. Miguel estava com uma camisa xadrez, suando antes mesmo de sair de casa. No caminho ele perguntou: Mamãe, será que a vovó comprou um carrinho de bombeiro para mim? Não sei, meu amor. E para Clara? Clara ficou quieta no banco. Depois disse: Ano passado ela me deu uma meia. Eduardo olhou para mim pelo retrovisor. Eu desviei o olhar. A casa de Dona Celeste estava cheia. Tinha luz piscando no alpendre, guirlanda na porta, cheiro de assado, farofa, arroz doce, refrigerante, gente conversando alto. Um bololô típico de Natal em família. Patrícia chegou depois da gente toda montada, cabelo escovado, vestido vermelho, e os 2 filhos entrando como se fossem donos do lugar. Oh, só que trem lindo! Dona Celeste disse quando viu a neta de Patrícia. Parece uma princesa. Clara estava ao lado dela. Dona Celeste nem comentou o vestido da minha filha. Eu vi Clara murchar um tiquim. Na hora da ceia já começou a diferença. Os filhos de Patrícia sentaram perto da avó. Clara e Miguel foram empurrados para uma mesinha menor, perto da porta da cozinha. É melhor para eles, Dona Celeste disse. Miguel derruba tudo. Ele tem 5 anos, respondi. Então, criança pequena é um perigo perto dos copos. Eduardo tocou no meu braço pedindo calma. Eu respirei. Pensei. É Natal. Guenta a mão. A comida estava boa. Bom padaná, como diria minha mãe. Mas eu quase não senti gosto. Fiquei de butuca ligada o tempo todo. Clara tentava participar das conversas, mas ninguém escutava. Miguel derrubou um guardanapo no chão e Dona Celeste fez um escândalo como se ele tivesse quebrado a cristaleira. Esse menino é estovado demais. Celeste, falei firme. Ela sorriu para mim. Uai, Mariana, não pode falar mais nada agora. Patrícia riu. Eu senti vontade de picar a mula dali naquele minuto, mas esperei. Depois da ceia, Dona Celeste bateu palmas. Agora os presentes. As crianças correram para perto da árvore. Miguel abriu um sorriso tão bonito que me deu até medo. Dona Celeste trouxe sacolas e mais sacolas. Primeiro chamou Bernardo, filho de Patrícia, um videogame portátil. Depois chamou Isabela, também filha de Patrícia. Uma boneca enorme com armário de roupas. Depois chamou Lucas, filho de Fernanda, um patinete. Depois Júlia, filha de Fernanda, um kit de pintura profissional. A sala vibrava, as crianças gritavam, os adultos filmavam. Clara segurava a mão do irmão. Miguel pulava no lugar, esperando. Dona Celeste pegou um saquinho pequeno atrás da árvore. Clara, minha filha foi até ela. Recebeu o saquinho. Dentro havia um bloquinho amassado e 2 canetinhas sem embalagem. Para você desenhar, Celeste disse. Clara olhou para mim. Sorriu de um jeito que me partiu. Dona Celeste virou para outra sacola. Eu esperei. Miguel esperou. Nada. E o Miguel? Perguntei. Ela fingiu surpresa. Uai, achei que tinha colocado um nigucim dele aí. Não colocou. Ela deu de ombros. Criança pequena nem liga. Depois compro qualquer trem. Miguel puxou minha blusa. Mamãe, eu não ganhei porque eu fiz bagunça? A sala ficou sem som. Foi como se alguém tivesse tirado o ar. Patrícia falou baixo, mas eu ouvi. Também, né? Criança tem que aprender. Eduardo levantou. Mãe, que isso? Dona Celeste cruzou os braços. Ah, pronto. E vem drama. Vocês querem que eu compre presente caro para menino que nem cuida das coisas? Os filhos da Patrícia sabem conservar. Os seus vivem derrubando, quebrando, fazendo marmotagem. Eles são crianças, eu disse, e crianças precisam aprender limite. Clara começou a chorar em silêncio. Miguel ficou parado, olhando para o chão. Eu peguei a mão dos 2. Vamos embora. Dona Celeste abriu a boca. Mariana, não faz faniquito na minha casa. Olhei para ela. Não é faniquito. É limite. Eduardo pegou a chave do carro. Dona Celeste virou para ele. Você vai deixar sua mulher mandar desse jeito? Ele olhou para a mãe. Por um segundo, achei que ele ia se calar de novo. Mas ele disse,
Hoje eu vou proteger meus filhos. Saímos sem despedida. No carro, Clara chorava baixinho. Miguel dormiu antes de chegarmos em casa, agarrado a um carrinho velho que tinha levado no bolso. Eu olhava pela janela, vendo as ruas quentes de Montes Claros passarem, e pensava, tem cabimento? Não tinha. No dia seguinte eu acordei cedo, mesmo tendo dormido quase nada. Amanhã cedinho de manhã Eduardo teria que viajar para Janaúba a trabalho, mas naquele dia ainda era feriado. A casa estava silenciosa. As crianças dormiam. Fui para a cozinha fazer café. Eduardo apareceu descalço com cara de quem também não dormiu. Preciso falar com você, ele disse, encostando na pia. Olhei para ele. Fala. Eu não sabia que ela ia fazer aquilo, mas sabia que ela fazia diferença. Ele baixou a cabeça. Sabia. Essa palavra doeu mais do que eu esperava. E por que nunca fez nada? Ele ficou olhando para o chão. Porque eu fui covarde. Eu não respondi. Às vezes, quando a pessoa finalmente diz a verdade, a gente não precisa completar. O celular dele estava cheio de mensagens. Dona Celeste, você humilhou sua mãe na frente da família. Patrícia, Mariana passou dos limites. Fernanda, foi chato, mas sair daquele jeito também foi exagero. Dona Celeste de novo. Criança precisa aprender que nem tudo é do jeito dela. Eduardo leu tudo e apagou. Não vou responder agora. Cê que sabe, falei. Ele me olhou. Você nunca fala assim. Hoje falei. No meio da manhã, Eduardo recebeu ligação de um cliente. Tive que resolver um pepino. Ele disse antes de sair para a garagem e atender. Eu fiquei inquieta. Aquela sensação de que o Natal tinha sido só a ponta de alguma coisa maior não me largava. Depois do almoço, fui procurar uma toalha de mesa que Dona Celeste tinha me emprestado meses antes. Queria devolver e cortar qualquer pretexto para ela dizer que eu ainda estava com coisa dela. A toalha estava dentro de uma caixa no alto do armário da área de serviço. Ao puxar, caiu junto uma pasta marrom. Não era minha. Tinha o nome de seu Afonso escrito na frente com a letra dele, Netos Reserva. Meu coração acelerou. Abri. Dentro havia extratos, comprovantes de aplicações, anotações à mão, cópias de documentos dos netos. Clara Amaral, Miguel Amaral, Bernardo, Isabela, Lucas, Júlia, todos ali. Sentei no chão da área de serviço. Comecei a ler. Seu Afonso tinha criado uma conta de investimento vinculada a uma reserva familiar para os netos. Não era uma fortuna milionária, mas era dinheiro importante. Ele depositava valores iguais para cada criança, com anotações rigorosas. Clara, R$ 250. Bernardo, 250. Isabela, 250. Miguel, 250. Tudo igual, até a morte dele. Depois as anotações mudaram. A letra já não era dele, era de Dona Celeste. Nos primeiros meses, os valores permaneceram iguais. Depois começaram os saques. 800, 1.200, 2.500. Ao lado, anotações. Curso Bernardo. Viagem Isabela. Presente Natal. Dentista Júlia. Material Lucas. Mas quando procurei os nomes Clara e Miguel, encontrei outra coisa. Saques feitos da subconta deles. Transferências. Retiradas. E o destino era sempre o mesmo. Despesas dos primos. Senti o sangue sumir do rosto. Eduardo, chamei. Ele veio correndo. O que foi? Mostrei a pasta. Ele pegou os papéis, leu as primeiras páginas e franziu a testa. Isso é do meu pai. Continua lendo. Ele sentou ao meu lado. Passou uma folha. Outra. Outra. A expressão dele mudou. Primeiro confusão. Depois descrença. Depois vergonha. Não, ele murmurou. Minha mãe não faria isso. Fez. Deve ter explicação. Tem. Ela achou que ninguém ia olhar. Ele ficou calado. Eu apontei. Está vendo aqui? Em novembro. Saque da parte da Clara. No mesmo dia, compra numa loja de brinquedos. Em dezembro, saque da parte do Miguel. No dia seguinte, compra do videogame do Bernardo. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Armaria. Armaria mesmo. Ele levantou, andou até a cozinha, voltou, pegou o celular. Vou ligar para ela. Não.
Mariana, não liga agora. Se ligar, ela vai à moita o resto dos papéis. Inventar versão, dizer que você entendeu errado. A gente precisa de cópia, extrato atualizado, banco, advogado. Presta atenção, Eduardo. Sua mãe não deixou meus filhos sem presente por esquecimento. Ela financiou os presentes dos outros com o dinheiro deles. Ele sentou de novo, parecia menor. Eu fui besta quadrada. Foi filho, é diferente, mas agora vai precisar ser pai. Ele olhou para mim. A frase entrou nele. Naquela noite, tirei foto de tudo. Salvei na nuvem, no e-mail, no celular da minha irmã e num pendrive. Fiquei matutanu até tarde. De madrugada, Eduardo falou quase sussurrando. Vamos marcar de assistir o jogo no Mineirão quando der. Eu olhei para ele sem entender. Quê? Ele sorriu triste. Meu pai sempre falava isso comigo quando queria mudar de assunto depois de uma coisa difícil. Era o jeito dele dizer que ainda tinha vida depois do problema. Meus olhos encheram d'água. Então vamos. Quando der. Na segunda-feira, Eduardo não viajou. Ligou para o chefe e disse que precisava resolver assunto familiar urgente. Dona Celeste mandou mensagem cedo. Venham aqui hoje. Vamos conversar como família. Eu li e respondi apenas, agora não. Ela visualizou. Ligou. Não atendi. Mandou áudio. Não ouvi. Eduardo estava nervoso. Ansioso demais. Ansioso demais mesmo. Andava pela sala, pegava água, largava o copo, pegava de novo. Sossega o facho, eu disse. Desse jeito você vai ter um troço. Ele riu sem vontade. Você está muito mineira hoje. Sou mineira todo dia. Hoje você que está prestando atenção. Fomos ao banco. A conta tinha sido aberta por seu Afonso com Dona Celeste como administradora responsável até que os netos completassem 18 anos. A gerente conhecia a família. Quando Eduardo pediu extratos completos, ela ficou desconfortável. Sua mãe costuma resolver isso. Agora eu quero cópia. Senhor Eduardo, talvez seja melhor conversar com ela antes. Ele respirou fundo. Moça, meus filhos têm dinheiro nessa conta? Sim. Então eu tenho o direito de saber o que foi feito com ele. A gerente pediu documentos, fez consultas, demorou. Enquanto esperávamos, meu celular tocou. Era Patrícia. Atendi porque queria ouvir. Mariana, você está criando confusão demais. Minha mãe está passando mal. Sinto muito. Ela disse que você pegou papéis que não eram seus. Os papéis falam dos meus filhos. Ah, para. Você sempre teve giriza da minha mãe. Tenho giriza de gente que mexe com dinheiro de criança. Ela ficou em silêncio. Depois falou. Ela não roubou nada. Ela só administrou conforme achou melhor. Eu quase ri. Ela viajou na maionese e se achou que eu ia aceitar isso. Patrícia soltou um som indignado. Você está ficando ridícula. Tá bom então. Desliguei. Eduardo me olhou. Patrícia? Defendendo? Igual sempre. A gerente voltou com uma pasta de extratos impressos. O trem tá feio. Havia muito mais do que a pasta antiga mostrava. Durante 3 anos, Dona Celeste tinha usado a reserva de Clara e Miguel para cobrir despesas dos outros netos. Não tudo, mas o suficiente para doer. R$ 1.800 para curso de inglês de Bernardo. R$ 2.200 para a viagem escolar de Isabela. 980 em loja de brinquedos. 1.500 em roupas infantis. R$ 700 em material pedagógico, que nunca chegou perto dos meus filhos. Até despesas pessoais apareciam misturadas. Supermercado, farmácia, loja de decoração. Eduardo ficou pálido. Não é possível. É. Minha mãe fez isso. Fez. Saímos do banco com cópias. Depois, fomos direto a um advogado indicado por uma colega minha. No caminho, Eduardo percebeu que tinha deixado a chave de casa dentro do carro, enquanto eu tinha descido para comprar água e ele tinha fechado tudo no automático. Fiquei trancado para o lado de fora, ele disse, olhando para o carro fechado. Por alguns segundos, apesar de tudo, eu ri. Ó que eu falei com C. Hoje não é dia de fazer trem sem pensar. Chamamos o chaveiro. Chegamos atrasados ao advogado. Dr. Renato era um homem de fala mansa, mas olhar atento.
Leu os documentos com calma. Isso é grave. Eduardo fechou os olhos. Minha mãe pode dizer que era para benefício da família? Pode dizer. Mas os extratos mostram destinação desigual e uso questionável de valores de menores. Precisamos levantar a documentação completa e notificar formalmente. Vai dar polícia? Perguntei. Pode dar. Mas antes, eu recomendaria uma reunião formal com todos os responsáveis registrada para tentar acordo de recomposição. Se houver resistência, seguimos para a medida judicial. Eduardo assentiu. Eu respirei fundo. Não queria transformar a vida dos meus filhos num processo, mas também não podia deixar Dona Celeste passar por cima como se fosse só uma marmotagem de Natal. Saímos do escritório quase 6 da tarde. Na rua, Montes Claros estava dourada pelo fim do dia. Eduardo segurou minha mão. Desculpa. Pelo quê? Por ter demorado tanto para enxergar. Apertei a mão dele. Agora enxerga direito. A reunião foi marcada para sábado, na casa de Dona Celeste. Eu não queria ir, mas o advogado disse que seria melhor. Dr. Renato iria conosco. Eduardo chamou Patrícia, Fernanda e os respectivos maridos. Dona Celeste tentou controlar o cenário. Queria que fosse sem estranho. Eduardo respondeu. O advogado vai. Ela mandou. Você está tratando sua mãe como criminosa? Ele respondeu. Estou tratando meus filhos como vítimas. Ela não respondeu mais. No sábado, acordei com o estômago embrulhado. Minha mãe, que ficaria com Clara e Miguel, chegou cedo. Você tá pálida, minha filha. Tô nervosa. Ô dó. Mas vai firme. Quem mexe com o filho da gente compra briga grande. Clara apareceu na cozinha. Vocês vão na vovó? Agachei na frente dela. Vamos resolver coisa de adulto. É por causa do Natal? Também. Ela olhou para mim séria. Fala para ela que o Miguel ficou triste. Meu peito apertou. Eu vou falar. Antes de sair, minha mãe colocou café para mim. Café pelando. Toma um cadim. Tomei. Eduardo apareceu com camisa social clara, sério. Vamos? Bora. Na porta percebi que meu celular estava quase sem bateria. Minha irmã mandou mensagem dizendo: vou pegar um Uber para ir até lá. Qualquer coisa me liga. Respondi que não precisava, mas guardei aquilo como carinho. Chegamos à casa de Dona Celeste às 10. Ela estava no alpendre, de vestido estampado, cabelo arrumado, cara de vítima profissional. Até que enfim, Dr. Renato cumprimentou. Bom dia, Dona Celeste. Ela olhou para ele como se fosse um invasor. Bom dia. Patrícia já estava na sala, braços cruzados. Fernanda parecia desconfortável. Os maridos das duas ficaram mais quietos. A sala onde meus filhos foram humilhados estava sem árvore agora, mas eu ainda via a cena. Os presentes, o bloquinho, o olhar do Miguel. Dona Celeste começou antes de todo mundo sentar. Isso aqui é um absurdo. Família resolvendo coisa interna com advogado. Vocês estão fazendo um bololô por causa de presente. Eu abri a pasta. Não é por causa de presente. Dr. Renato colocou os extratos na mesa. Estamos aqui para tratar da administração da reserva financeira criada pelo falecido senhor Afonso para os netos. Patrícia revirou os olhos. Lá vem. Eduardo olhou para ela. Presta atenção, Patrícia. Ela se calou. Dr. Renato explicou tudo. Conta, valores, saques, destinos, subcontas, extratos. Dona Celeste tentou interromper 5 vezes. Isso aí não é assim. Vocês não entendem. A gerente me autorizava. Eu usei para a família. Neto é tudo igual. Foi aí que eu falei. Neto é tudo igual? Então por que a parte da Clara pagou o curso do Bernardo? Por que a parte do Miguel pagou o presente da Isabela? Por que meus filhos ficaram sem presente enquanto o dinheiro deles bancava os presentes dos outros? A sala ficou imóvel. Fernanda pegou os extratos. Leu. Mãe, isso aqui é verdade? Dona Celeste ficou vermelha. Eu compensaria depois. Quando? Eduardo perguntou. Quando desce. Não deu nem para comprar um carrinho para o Miguel? Ela me olhou com raiva. Mariana está colocando todo mundo contra mim. Não, Celeste, você colocou os extratos contra você. Patrícia levantou. Minha mãe só ajudou meus filhos porque eu precisava.
Com o dinheiro dos meus? Você trabalha. Eduardo trabalha. Vocês dão conta. Não dou conta de aceitar roubo, não. Ela deu um passo. Roubo é palavra pesada. Pesado foi meu filho achar que não merecia presente. Dona Celeste começou a chorar. Choro sem lágrima no começo. Depois lágrima de verdade, talvez de raiva. Depois de tudo que fiz por essa família, Eduardo bateu a mão na mesa. Não forte, mas o suficiente. Mãe, para. Foi a primeira vez que ouvi aquela voz dele. Firme, inteira. Você não vai transformar isso em teatro. Meu pai deixou dinheiro igual para todos os netos. Você mexeu na parte dos meus filhos sem falar comigo. E no Natal, fez eles se sentirem menos. Isso não tem desculpa. Ela abriu a boca. Eduardo, não. Hoje não. Dr. Renato apresentou a proposta. Dona Celeste deveria devolver os valores usados indevidamente, corrigidos. A administração da conta seria transferida para uma instituição com regras claras, com autorização conjunta dos pais de cada criança. Nenhum saque sem justificativa documentada. Nenhum presente, viagem ou curso pago com dinheiro de outro neto. Patrícia protestou. Isso vai quebrar minha mãe. Não vai, Eduardo disse. Ela tem imóvel, aposentadoria e dinheiro aplicado. Só vai devolver o que não era dela. Dona Celeste olhou para mim. Você está satisfeita? Pensei em responder com raiva, mas vi Clara chorando no Natal. Vi Miguel perguntando se fez algo errado e falei, não. Eu estaria satisfeita se você nunca tivesse feito isso. O silêncio que veio depois foi pesado. Dona Celeste não assinou naquele dia. Disse que precisava pensar. Dr. Renato avisou que daria 5 dias antes de entrar judicialmente. Capazes que vou assinar sob ameaça, ela disse. Não é ameaça, o advogado respondeu. É prazo, saímos de lá sem acordo. Mas alguma coisa já tinha mudado. Fernanda veio atrás de mim no portão. Mariana. Parei. Ela estava com os olhos vermelhos. Eu não sabia. Eu acreditei. Eu sei. Se meus filhos receberam algo com dinheiro da Clara ou do Miguel, eu vou devolver minha parte. Aquilo me surpreendeu. Obrigada. Patrícia apareceu na porta e gritou. Ah, pronto! Vai virar santa agora? Fernanda virou para ela. Melhor que fingir de égua. Patrícia ficou sem resposta. Eu quase rachei os bicos, mas segurei. No carro, Eduardo ficou quieto. Depois disse, meu pai teria vergonha. Da sua mãe? De todos nós, por deixar chegar nisso. Você está fazendo o certo agora. Ele balançou a cabeça. Tarde. Tarde ainda é melhor que nunca. Nos dias seguintes, o grupo da família virou guerra. Patrícia dizia que eu era interesseira. Dona Celeste dizia que Eduardo tinha sido manipulado. Um tio distante mandou mensagem. Família é mais importante que bufunfa. Eu respondi, criança também é família. Ele não falou mais. Dona Celeste tentou ligar para Clara pelo celular antigo que a menina usava para ver vídeos. Eu bloqueei. Tentou mandar presente por motoboy. Recusei. No quarto dia ela apareceu na minha porta. Eu estava sozinha em casa, arrumando a sala. Quando abri, ela entrou sem pedir. Precisamos conversar. Paspacá já entrou mesmo. Ela ignorou o tom. Você está acabando com minha família. Não, estou impedindo que a senhora acabe com a autoestima dos meus filhos. Ela colocou a bolsa na mesa. Você sempre teve inveja da Patrícia. Irque, inveja de quê? Da proximidade dela comigo. Celeste, com todo respeito, eu não disputo o carinho mal dado. Ela ficou ofendida. Você é muito dura. Aprendi. Ela se sentou. Eu errei nos presentes. Pronto, compro algo para eles. Não é sobre presente. Então é sobre dinheiro. Também é sobre dinheiro. Eu ia repor. Não repôs. Ela apertou os lábios. Eduardo não precisava saber. Essa frase foi a confissão moral de tudo. A senhora não se arrepende de ter feito. Se arrepende de ele ter descoberto. Ela desviou o olhar. Ficamos em silêncio. Depois ela disse, se eu assinar, você deixa meus netos virem aqui? Não negocio meus filhos. Ela se levantou. Você acha que é melhor que a gente? Não.
Só cansei de aceitar menos. Na porta ela virou. O Afonso confiava em mim. Confiava na mulher que ele achava que a senhora era. A frase acertou. Ela saiu sem responder. No 5º dia, assinou o acordo. Não porque entendeu, porque percebeu que a justiça seria pior. A devolução não foi imediata. Houve cálculo, discussão, resistência, mais documento. Um trem cansativo. Dona Celeste tentava empurrar valores menores. Patrícia dizia que não tinha como devolver. Fernanda pagou a parte dela em parcelas, sem reclamar. A nova administração da conta foi feita com acompanhamento jurídico. Cada família recebeu extratos atualizados. Clara e Miguel tinham menos do que deveriam, mas agora havia uma recomposição em andamento. Eduardo fez uma transferência pessoal para completar parte da diferença. Isso não foi você que tirou, falei. Mas fui eu que não vigiei. Não discuti. Ele precisava fazer aquilo. Algumas semanas depois, sentei com Clara e Miguel na cozinha. Não contei detalhes de dinheiro. Criança não precisa carregar sujeira de adulto. Mas expliquei o essencial. A vovó errou. Ela fez escolhas injustas. Papai e mamãe estão resolvendo. Clara perguntou. Ela não gosta da gente? Essa pergunta me matou um pouco. Eduardo respondeu antes de mim. O erro dela não define o valor de vocês. Às vezes, adulto ama errado. Mas a obrigação de proteger vocês é nossa. Miguel, comendo pão de queijo, perguntou. Então eu vou ganhar presente? Eduardo riu triste. Vai ganhar respeito primeiro. Respeito tem roda? Eu ri. Não, meu amor. Então quero o carrinho também. E pela primeira vez desde o Natal, rimos os 4. A vida foi voltando devagar. A escola começou. O calor continuava daquele jeito de Montes Claros, sol pelando na cabeça, rua quente, gente reclamando e tomando café mesmo assim. Minha mãe apareceu um dia com uma sacola de quitandas. Trouxe broa, rosca e docinho de leite. Mãe, é coisa demais. Deixa de bestagem. Menino triste precisa de quitanda. Ela abraçou Clara e Miguel como se pudesse costurar neles o que a avó tinha rasgado. Eduardo começou terapia. Disse que precisava entender por que passou tantos anos aceitando. Um dia voltou da sessão e falou: a psicóloga disse que minha mãe sempre me treinou para ser responsável pela felicidade dela. E você? Eu disse que cansei. Abracei ele. Não foi fácil. Houve noites em que brigamos. Houve momentos em que ele se sentiu culpado. Houve dias em que eu tive raiva dele por não ter visto antes. Mas a diferença é que agora ele não fugia, não se escondia atrás de minha mãe é assim. Ele estava ali. Isso contava. O Natal seguinte não foi na casa de Dona Celeste, foi na minha. Apartamento pequeno, mesa apertada, ventilador ligado, cheiro de pernil, arroz, farofa, salpicão e pão de queijo. Nada de árvore enorme, nada de porcelana, nada de gente escolhendo criança favorita. Minha mãe veio. Minha irmã veio de Uber mesmo, como tinha prometido no ano anterior, e chegou dizendo: uai, o motorista me deixou lá pros cafundó do prédio, com as cocaios subindo essa calçada. Fernanda veio com os filhos, Patrícia não veio, Dona Celeste também não. Eduardo mandou convite para a mãe com uma condição simples. Todos os netos seriam tratados igualmente, sem presentes diferentes, sem comentários, sem indireta. Ela respondeu: não vou onde sou tratada como criminosa. Ele digitou: então tá bom então. E não insistiu. Na hora dos presentes fizemos diferente. Cada criança recebeu um presente simples, escolhido com carinho e do mesmo valor aproximado. Clara ganhou um kit de desenho novo. Miguel ganhou o carrinho de bombeiro que queria. Os primos ganharam jogos e livros. Ninguém foi menos. Ninguém ficou olhando o outro ganhar enquanto segurava um trocinho sem valor. Depois da ceia, Clara me abraçou. Esse Natal foi bom, mãe. Foi bom, mar bom mesmo. Ri. Quem te ensinou isso? Vó. Minha mãe da cozinha gritou com: uai, que ensinei certo. Miguel apareceu com o carrinho. Ano que vem a vovó Celeste vem. Eduardo e eu nos olhamos. Respondi com calma: só se ela aprender a vir com respeito. Ele pensou: então pode ser. Criança tem uma generosidade que adulto não merece.
Mais tarde, quando todos foram embora, fiquei na varanda do apartamento, olhando Montes Claros quieta, quente, com algumas luzes piscando nas janelas dos prédios vizinhos. Eduardo chegou com 2 xícaras de café. Café pelando, ele avisou. Oh, bondade! Ele riu e me entregou. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele disse: minha mãe mandou mensagem. O que ela disse? Sauda você. Só isso? Só. E você? Não respondi ainda. Vai responder? Ele olhou para dentro, onde Clara e Miguel dormiam no sofá depois de brincar demais. Vou, mas amanhã. Hoje eu quero ficar aqui. Encostei no ombro dele. Aquele Natal não apagou o anterior. Nada apaga completamente a dor de ver um filho se sentindo menor, mas mostrou uma coisa importante. A gente não controla o carinho que os outros oferecem, controla a porta que abre para esse carinho entrar. E se ele vem misturado com humilhação, preferência e injustiça, a gente tem o direito de dizer não. Meses depois, Dona Celeste pediu para ver as crianças. Não foi um pedido bonito, foi duro, meio atravessado, cheio de orgulho. Quero entregar uma coisa para eles. Marquei em uma praça pública, perto de uma sorveteria. Ela chegou com 2 caixas iguais, uma para Clara, uma para Miguel. Dentro, brinquedos simples, mas iguais em cuidado. Clara agradeceu. Miguel também. Dona Celeste tentou abraçá-los, mas Clara ficou rígida. Miguel aceitou rápido porque era menor e esquecia mais depressa. Eu vi dor no rosto da minha sogra. Não senti prazer. Só pensei: o proceder, consequência também educa. Ela se aproximou de mim. Mariana. Celeste. Eu fiz muita coisa errada, fiquei quieta. Ela esperava que eu dissesse imagina. Não disse. Eu não sei pedir desculpa direito. Ela continuou. Dá para perceber. Ela quase sorriu, mas os olhos estavam marejados. Desculpa. A palavra veio pequena, mas veio. Para mim não basta, respondi. Um dia a senhora vai precisar dizer isso para eles, quando eles entenderem. Ela assentiu. Eu sei. Não virei amiga dela. Não passei a frequentar a casa dela todo domingo. Não entreguei meus filhos de volta como se nada tivesse acontecido, mas permiti visitas supervisionadas, aos poucos, no nosso tempo. A conta dos netos continuou protegida. Dona Celeste nunca mais administrou 1 centavo. Patrícia ficou afastada por meses. Depois mandou uma mensagem dizendo que eu tinha destruído a união da família. Respondi. A união que depende de criança humilhada não era união, era fachada. Ela não respondeu. Hoje, quando penso naquele Natal, ainda sinto uma pontada. Vejo Clara segurando o bloquinho amassado. Vejo Miguel perguntando se fez algo errado. Mas também vejo o que veio depois. Vejo Eduardo escolhendo ser pai antes de ser filho obediente. Vejo meus filhos aprendendo que amor não precisa implorar lugar. Vejo seu Afonso de algum jeito, sendo honrado pela verdade que ele deixou em papel. E vejo a mim mesma sentada naquela área de serviço, com os extratos na mão, entendendo que às vezes a justiça começa num susto, num "que trem é esse?", num café esfriando do lado, numa mãe que decide não fingir mais. Porque dinheiro dá para repor, presente dá para comprar outro, mas a infância de uma criança não pode ficar à mercê de adulto turrão, injusto e cheio de preferência. Na minha casa, depois daquele ano, ficou uma regra simples. Natal não é sobre presente caro. É sobre ninguém sair da sala achando que vale menos. Gostou do desfecho dessa história de superação e justiça? Essa narrativa mostrou que, às vezes, proteger os filhos exige enfrentar verdades escondidas até dentro da própria família. O que você achou da atitude da Mariana? Ela foi justa ao expor os extratos e impedir que a sogra continuasse administrando o dinheiro dos netos, ou deveria ter resolvido tudo em silêncio para preservar a família? Deixe sua opinião aqui nos comentários.